Eu quero convidar a amada igreja para mais um momento de oração. Nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça, peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração e ore também por mim, para que Ele me capacite a transmitir a palavra com graça, com autoridade, com fidelidade, porque tudo depende dEle. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento de louvor, onde pudemos Te adorar, engrandecer o Teu nome. Obrigado por todas as famílias que estão acompanhando conosco. Obrigado pelas famílias que estão aqui presentes. Pai, nós precisamos da Tua palavra, ela é alimento para a nossa vida. Por isso, fala conosco, nos ensina. E eu peço que o Senhor abra os corações para receber essa palavra e que o Senhor me capacite, que eu possa transmiti-la com unção do Teu Espírito Santo, com autoridade, porque digno é o Senhor de toda a honra e o nosso privilégio é poder servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abram comigo as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo muito conhecido, versículo 8. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o nosso adversário, né? Mas vai pregar sobre o diabo? Não, vou pregar a palavra de Deus, mas a gente vai falar sobre o inimigo, né? A gente vai aprender um pouco, né, sobre a ação do inimigo e como nós podemos combatê-la. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu vou ler a versão da Almeida, século 21. Ela diz assim: tende bom senso e estais atentos, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa destruir, né? Então vejam só, amados, esse texto de Pedro, ele nos traz uma séria advertência, né? O que é uma advertência? Algo que nos chama a atenção, né? Você está dirigindo o seu carro, o sinal fecha, fica vermelho, sinal de advertência, pare, né? Então esse texto, né, essa palavra, esse versículo em especial, ele é um versículo que é uma advertência, né? Pedro estava escrevendo para a igreja, né? E ele diz aqui que nós não devemos menosprezar o inimigo da nossa alma. Não devemos, né? Há muitas pessoas que menosprezam o diabo, né? Falam com desdém, falam muitas vezes zombando, há crentes que zombam do diabo, né? Mas isso não é o correto, né? Ele é um inimigo perigoso que não dorme, não descansa, e a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é um inimigo, um adversário que nós precisamos estar sempre, como a palavra diz, sóbrios, vigilantes, para que a gente não venha cair numa cilada, numa armadilha que normalmente o inimigo coloca no caminho, na vida dos crentes. Porque aqueles que são do mundo já estão sob o controle dele, né? Ele trabalha contra a igreja, trabalha contra os crentes, os cristãos, né? Então Pedro escreve deixando essa advertência, né? Uma vez eu estava numa pregação muito tempo atrás, e eu vi um pastor pregando, meio zombando, né, do inimigo, dizendo assim que, distorcendo, aliás, essa palavra, né, que o diabo ruge como um leão, mas ele não passa de um cachorrinho preso numa corrente, né? Não é bem assim, né? A palavra não diz isso. Nós sabemos que ele só pode agir dentro de uma limitação permitida por Deus. Mas quando um crente também abre espaço, ele está sujeito à ação de Satanás. Se nós pegarmos aqui um exemplo da vida de Jó, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e o diabo não podia tocar em nada que era dele, até que Deus o permitiu, por um propósito muito específico, né?
Mas quando um crente, um cristão, deixa brechas abertas na vida, e você sabe o que significa brechas abertas, pecados não confessados, convivência contínua com o pecado, como se não fosse fazer mal nenhum, ele está dando legalidade, abrindo a porta para que o inimigo haja contra e através da própria vida. E isso é muito sério. Por isso que Pedro escreve esse texto. Ele diz para que nós, cristãos, igreja, precisamos ser sóbrios, ter bom senso e sermos vigilantes em relação a esse adversário, né? E não deve ser menosprezado não, porque é um adversário, né? Aliás, né, na epístola de Judas, no versículo 9, Judas escreve assim que: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Judas aqui teve uma revelação de uma situação que aconteceu no reino celestial. Satanás disputava com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés. Moisés morreu e ninguém nunca achou o corpo dele. Foi algo que Deus fez propositalmente. E esse embate deve ter acontecido no reino espiritual. Mas nem o arcanjo Miguel proferiu juízo infamatório contra Satanás. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Aquele que tem a maior autoridade te coloque no teu lugar, te repreenda, né? Então vejam só, amados, né? Zombar do inimigo é um passo da derrota, né? Negligenciar o poder das trevas é um passo da derrota. Há pessoas que nem acreditam no diabo, né? E ele gosta que não acreditem nele, né? Porque se as pessoas não acreditam nele, elas estão livres para fazer tudo o que elas quiserem e não vai ter nenhuma consequência. E não é isso que a palavra de Deus diz, né? Nós só devemos usar de autoridade contra o diabo e contra os seus demônios através do poder do nome de Jesus Cristo, né? Foi isso que Jesus disse, ele concedeu a autoridade aos discípulos, né? Então a gente precisa aprender um pouquinho esses princípios, né? Jesus concedeu autoridade aos discípulos para expulsarem demônios, né? Se você pegar, por exemplo, Mateus, capítulo 10, versículo 8, Jesus está dando uma ordem aos discípulos, né? E ele diz assim, né? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ele estava enviando, dando instrução aos 12, e Jesus delega a autoridade a esses seus discípulos. Esse texto também se repete no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12, passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Vejam só, a autoridade foi dada por Jesus, né? E Marcos 16, versículo 17, que é o finalzinho do Evangelho de Marcos, ele diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farás mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Isso é uma autoridade que o Senhor Jesus deixou, primeiramente aos discípulos, e depois ela foi estendida a toda a igreja. Essa autoridade foi estendida a todo crente, a todo cristão, a todo aquele que crê. Em Lucas, capítulo 10, do 17 ao 20, a gente tem uma passagem bastante interessante também dentro dessa questão. Lucas 10, do 17 ao 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios
se nos submetem pelo teu nome. Agora já não eram os 12, Jesus tinha enviado 70. E eles voltam felizes porque os demônios se submetiam a quem? Ao nome dos discípulos? Não, se submetiam ao nome de Jesus. Eles tinham autoridade para usar o nome de Jesus. E Jesus diz para eles na sequência: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Os espíritos malignos só se submetiam aos discípulos, aos enviados, em nome de Jesus. E porque esses discípulos tinham os seus nomes arrolados nos céus. Já eram pessoas que criam em Jesus, já eram pessoas salvas, né? Então vejam só, a autoridade ela é delegada à igreja, aquele que crê, aquele que tem Cristo como seu Senhor, que tem o Espírito Santo, né? Então esse sim tem autoridade para repreender demônios, para expulsar demônios, para resistir ao maligno, né? E tem um texto também em Marcos capítulo 9, 28 e 29. Quando Jesus diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O que aconteceu aqui? Os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um jovem que estava possesso. Por alguma razão, eles não conseguiram expulsar. E naquela ocasião, Jesus até mesmo repreende os discípulos, né? Homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Será que vocês não aprenderam ainda, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? E por que eles não puderam expulsar aquele espírito imundo? Porque naquela ocasião faltou autoridade, faltou consagração. Por isso Jesus cita a oração e o jejum são meios de se ter autoridade, consagração, vida consagrada a Deus. Os espíritos malignos conseguem enxergar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Por isso eles não podem resistir. Aqueles que estão debaixo da autoridade de Deus, né? Se alguém não está usando dessa autoridade, não tem como expulsar, como resistir ao maligno. Lá em Atos capítulo 19, do 13 ao 16, tem uma passagem bastante curiosa, né? Atos 19, do 13 ao 16. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Eram 7 filhos de um sumo sacerdote, de um homem religioso, líder dentro do judaísmo. E os seus filhos tinham fama de serem, como diz aqui o texto, né? Exorcistas ambulantes, né? Iam de casa em casa expulsando o demônio. Acho que eles achavam bonito ou ganhavam alguma coisa em troca. Mas quando eles tentam usar o nome de Jesus, sem ter autoridade, né? Eles são subjugados pelo demônio, né? E ainda o demônio zomba deles: olha, eu sei quem é Jesus, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são, né?
e levaram uma grande surra e tiveram que fugir praticamente nus, né? Envergonhados, né? Então esse texto ele dá aí ele traz um pouco de clareza para nós, né? Que muitas vezes temos enfrentamentos, né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que ele diz assim, que Judas, quando ficou possesso, né? Não ficou revirando os olhos, não ficou tendo, né, se enrolando no chão, gritando, ele beijou Jesus e saiu para vender, né? Muito cinicamente, né? Então, possessão, né, não é só aquele espetáculo que muitas vezes se vê por aí afora, né? Há pessoas que são possessas e não têm a mesma reação, a mesma demonstração, são pessoas controladas pelo demônio, né? Então, vejam só, né? E voltando então, né, para o nosso texto base, né? Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, né? Muito simples a recomendação do apóstolo Pedro, né? Sobriedade e vigilância. Significa andarmos de acordo com a palavra de Deus, atentos para que o mundo não venha nos seduzir, para que o entretenimento, as festas, as coisas que são até lícitas, elas não venham tomar conta da nossa mente, do nosso coração, nos levando a viver uma vida fria, uma vida de rotina, sem relacionamento profundo com Deus, perdendo a autoridade, né? Porque se nós não mantemos o nosso espírito alimentado, cheio do Espírito Santo, nós perdemos a autoridade, né? É como aquele crente que anda, é crente, mas não tem autoridade, né? Não tem poder de ação, né? Uma pessoa que se acomodou, né? Então Pedro diz, sede sóbrios e sede vigilantes, né? Porque o nosso adversário, né, anda em derredor, ele anda nas proximidades, né? Nós não vemos, eles são espíritos, mas eles agem através de pessoas que eles têm acesso, eles agem trazendo opressão, dificultando a vida do crente, usando recursos desse mundo, situações para nos desestabilizar, para deixar irado muitas vezes, né? Quantas vezes pessoas endemoniadas que a gente encontra por aí afora, no trânsito, e às vezes em lugar de trabalho, pessoas que perturbam, que incomodam, mas na verdade é o que está agindo nelas. Já existe a maldade natural do ser humano, mas quando ela se associa, né, à presença de um demônio para perturbar, então aí a gente tem que ter o discernimento, de entender o que está acontecendo, de orar e resistir, e repreender, e usar o nome de Jesus com autoridade, né? Então essa é uma das áreas que envolve a vida cristã. A igreja não costuma falar muito sobre isso, né? Mas é uma área em que se deu até o nome de batalha espiritual, né? Tem livros escritos sobre isso, tem muita besteira escrita sobre isso, né? Mas a Bíblia é tão simples, né? Tão simples. Jesus, quando se encontrava com um endemoniado, ele dava simplesmente uma palavra de ordem, retira, sai. Não ficava dialogando, batendo papo, entrevistando demônio, igual alguns pastores fazem aí na televisão, né? Querendo aparecer, querendo demonstrar poder, né? Na verdade estão sendo usados pelo diabo, né? Então vejam só, amados, existe o inimigo sem dúvida, mas nós temos o princípio bíblico. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É um adversário perigoso? É, sem dúvida, mas resistir-lhe na fé, é o que Pedro diz no versículo seguinte, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para destruir, mas resistir-lhe firmes na fé. Resistência pela fé, né? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, no final, quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele compara a fé como um escudo. O escudo da fé
com o qual podeis apagar os dardos inflamados de quem? Do diabo, do inimigo, né? A fé, amados, ela é representada por um escudo. Quando nós mantemos a nossa posição de fé em Jesus Cristo, quando nós não nos intimidamos com as afrontas do maligno, mas você se mantém na postura de filho de Deus, na autoridade de filho de Deus, é como você tivesse um escudo sobre a tua frente, te protegendo, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Aliás, o texto de Efésios 6, ele complementa, né, esse ensinamento do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, porque Paulo aqui em Efésios 6, ele fala justamente sobre essa batalha a nível espiritual, a qual a igreja está diretamente envolvida. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é na força do braço, não é na força humana, não é na intelectualidade. Fortalecidos no Senhor Jesus Cristo e na força do poder de Jesus Cristo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Paulo fala toda, não metade da armadura. O crente tem que se revestir completamente, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo está dizendo, olha, ele domina nesse mundo, ele é o príncipe desse mundo, né? A nossa luta é contra ele, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é vencida no espiritual, na nossa posição de fé, na oração, na consagração a Deus. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Novamente ele usa a palavra resistir, a mesma que Pedro usa, resistir-lhe na fé, né? E depois de ter desvencido, venceu uma batalha, permaneça firme, porque logo vem outra, né? O inimigo não descansa. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade. Crente que mente já começa perdendo para o diabo, né? Crente que abriga mentira no coração não tem autoridade para expelir demônios, né? Vestindo-vos da justiça, couraça da justiça. Não é a justiça do homem, é a justiça que Jesus Cristo cumpriu e nos deu vitória através da sua justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho deve ser para nós como um calçado, aonde a gente vai, a gente leva o evangelho. Nós andamos com o evangelho, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A visão que Paulo dá aqui é uma visão simbólica. É como se o diabo estivesse atirando flecha, nós contra os cristãos, mas nós nos defendemos com o escudo da fé. E tomai o capacete da salvação. O capacete você veste a sua cabeça. A certeza da tua salvação protege a tua mente, a tua alma. A convicção de que você é salvo em Cristo. A convicção que a obra de Cristo é única e suficiente. Traz segurança à nossa alma, à nossa mente. Ela é como um capacete que nos protege de todo mau pensamento, de medo, de ansiedade, de depressão, de angústia e por aí afora. Proteção da mente, proteção da alma. E aí ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas não termina na espada do Espírito, né? O versículo seguinte, Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A igreja deve orar individualmente, coletivamente, uns pelos outros, intercedendo e cuidando uns dos outros com perseverança, com vigilância. E Paulo pede por fim oração para ele próprio. E orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho,
Paulo sabia o que era enfrentar o inimigo. Quantas vezes ele foi impedido por Satanás, ele chega até a relatar isso. E pelo menos 2 vezes que ele tentou ir visitar a igreja em Corinto, e foi impedido pelo maligno. O confronto espiritual foi tão grande que ele teve que adiar 2 vezes. Então vejam só, amados, né? Porque muitas vezes Deus permite esses confrontos justamente para a gente se fortalecer, né? Tem um ditado que diz que o marinheiro bom é aquele que enfrenta a tempestade, né? O marinheiro que só pega mar calmo, ele não é bom, né? É a mesma coisa a gente, né? Muitas vezes Deus permite esses embates com o inimigo, até mesmo para o nosso fortalecimento na fé, para que a gente não fique desatento, deixando de ser vigilante, acomodado, preguiçoso. Então Deus permite as lutas, né? Os enfrentamentos. E quando nós temos vitória, nós saímos mais fortalecidos ainda, né? Davi se lembrava das vitórias que ele tinha no passado. Aí ele vai enfrentar o gigante, ele não tem medo, ele sabe quem é o Deus que está à frente, que é por ele. Então fica para nós essa palavra nessa noite, né? Que a gente possa, mais uma vez, né, nos atentarmos contra as investidas, contra as ciladas, contra as armadilhas do maligno. Nós precisamos andar em vigilância, vigilância constante. Amém, igreja? Deixo essa palavra, que cada um possa refletir no seu coração, né, e sede sóbrios e vigilantes. Vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Mais gente entrou aqui nos acompanhando, né? Islene, boa noite. Mateus, Ligeirinho, família. Emerson, Vilma, Marcelo, Juliana, Rosilda Lopes. Deus abençoe a todos que nos acompanharam nessa noite. Com a graça de Deus, né? Quarta-feira que vem, mais uma vez o culto está funcionando mais online na quarta-feira, mas a igreja está aberta, né? Quem quiser vir presencialmente, venha e alegra ainda mais o nosso coração e também o de Deus. Amém? Vamos agradecer. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra. Porque o Senhor nos chama à vigilância, à sobriedade e à oração e à consagração da nossa vida. Nós podemos descansar sabendo que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E o inimigo que se levanta contra nós não pode nos tocar, porque o Senhor é por nós. Dá-nos sempre vitória, que nós possamos nos revestir sempre de toda a armadura espiritual e resistir firme na fé às investidas do inimigo. Que o nome de Jesus Cristo seja sempre honrado através da nossa vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos. Amém e glória a Deus. Uma semana abençoada a todos. Até domingo às 9:30 da manhã na Escola Bíblica. Deus abençoe a todos.